Olá, pessoal do quinto ano, tudo bem com vocês? Vamos dar início à nossa aula de ciências. Hoje vamos conversar sobre a influência do ser humano na natureza. Como nós, seres humanos, influenciamos a natureza? Qual a nossa contribuição? O que nós fazemos para a natureza? Bom, desde os tempos remotos, desde o tempo das cavernas, digamos assim, o ser humano ele utiliza a natureza para sobreviver, Nós utilizamos os recursos oferecidos pela natureza. Esses recursos eles são tirados do meio ambiente, do meio ambiente em que vivemos e nós os utilizamos no nosso dia a dia, nas mais diversas áreas, nas diversas atividades que fazemos. A maioria das vezes nós nem percebemos, como estamos utilizando os recursos, às vezes nem nos damos conta de que estamos utilizando os recursos naturais, ok? Mas em atividades bem simples como beber água, Quando nós bebemos água, que é uma coisa que fazemos diariamente e precisamos para a nossa sobrevivência, nós estamos utilizando um recurso natural, a água, certo? A água também nós utilizamos para cozinhar, para tomar banho, então é um recurso bastante utilizado pelos seres humanos, Esses recursos da natureza, eles podem ser renováveis e não renováveis. E o que são recursos renováveis e não renováveis? Bom, o primeiro, recurso renovável, gente, são recursos que podem ser renovados por processos naturais, pela própria natureza, com a ajudinha do tempo. Às vezes nós temos recursos renováveis que têm um tempo de renovação bem rápido, outros bem mais demorados, mas eles conseguem se renovar, com a ajudinha aí da própria natureza. Entre esses recursos, renováveis, nós podemos dizer o ar, a água, a vegetação, ela também se renova, certo? E os não renováveis, é o contrário, gente? Eles existem na natureza, mas numa quantidade limitada, E eles até podem se renovar, mas em um período de tempo tão longo, questões de bilhões de anos. Então, são tidos como não renováveis, porque como nós poderíamos, seres humanos, desfrutar de uma coisa que só vai se renovar daqui a bilhões de anos. Então, é muito complicado. Então, eles são considerados, não renováveis e eles podem se esgotar do meio, da natureza. Então, precisam, ser bem preservados e bem utilizados. Exemplos de recursos não renováveis. Vamos dar um bem conhecido, o petróleo. O petróleo é um recurso natural não renovável, ele pode acabar, certo? E aí, gente, o petróleo nós utilizamos em diversas coisas, Um exemplo mais prático é a gasolina, que move aí, a maioria dos carros, ela é fabricada através do petróleo, certo? Mas tem várias outras coisas, que também utilizam o petróleo, certo? E como o ser humano, deve agir com relação aos recursos naturais? Bom, vamos falar da água, que é tão importante para a nossa sobrevivência. Nós sabemos que a água do planeta, ela está escassa, porque nós temos aí uma quantidade enorme de água poluída. E quem poluiu? Será que foram os animais? Será que foi a própria natureza? Não, gente, foi o ser humano. Então, nós temos que cuidar desses recursos, tanto os naturais, renováveis, quanto os não renováveis, para que nós possamos utilizá-los e as gerações futuras também tenham acesso, tá bom? No livro de vocês, na página 80, tem um texto falando sobre isso. A ação do ser humano está mudando o equilíbrio do planeta. E é urgente saber o que podemos fazer para ajudar, Bom, a primeira coisa é que é preciso cuidar dos recursos naturais, porque a natureza vai levar um tempo, para repor eles. Então, nós temos que fazer um esforço. Plantar mais árvores, não poluir, não gastar tanta água, diversas maneiras, ter um consumo mais consciente, não desperdiçar, por exemplo, nossos cadernos, que são feitos aí de
através da madeira, né, da celulose, enfim. Temos que levar uma vida de modo mais consciente para que esses recursos possam, né, durar mais. No livro de vocês também nós temos aí um exemplo de um recurso renovável que é bem empregado no Brasil, que é a cana-de-açúcar. A cana-de-açúcar ela está sendo utilizada, né, para fabricar combustível, né, gente? E aí depois ela é plantada novamente, ela é reposta aí na natureza, né, cultivada, para que possa estar se renovando mais rapidamente, tá bom? Na página 81, vocês têm aí uma tabela dos tipos de combustíveis, né? Os combustíveis podem ser sólidos, líquidos e gasosos. Combustíveis sólidos: madeira, papel, plástico, parafina, certo? Palha. Combustíveis líquidos: álcool, gasolina, óleo diesel, querosene, né? Já bastante utilizado antigamente até como fonte de luz, né? Colocava-se as lamparinas, colocava o querosene e ali ficava aquela chama clareando a noite, quando não havia energia elétrica. E temos os combustíveis gasosos, que são hidrogênio, gás butano. O gás butano, gente, é utilizado na cozinha, né? Aquele do botijão. Gás natural e outros gases, certo? A humanidade descobriu há muito tempo uma reserva imensa de petróleo e carvão mineral. E esses combustíveis são formados pela decomposição de vegetais e animais, ocorrida há milhares de anos, alinhada à pressão do interior da Terra. Por essa razão, são chamados combustíveis fósseis. Esse carvão mineral e esse petróleo, gente, nós vimos os combustíveis fósseis, eles não, são classificados como os não renováveis, porque eles demoram muito, milhares de anos, né, para se recompor aí na natureza. Então, são classificados como não renováveis, certo? Tanto os recursos renováveis quanto os não renováveis precisam ser utilizados com cuidado pelo homem. Os renováveis, se não cuidados, irão levar um tempo maior para serem repostos. E hoje, gente, a grande exploração dos recursos não renováveis movimenta o progresso industrial. Mas como eles não são renováveis, há o perigo de acabar, né? O caso aí do petróleo. Bom, leiam no livro de vocês direitinho aí a página 80, 81 e 82, né? Lá tem uma curiosidade aí sobre a descoberta aí dos combustíveis, né? E depois de lerem, vocês vão resolver a página 83, 84, tá bom? Na próxima aula, a gente corrige essa atividade com vocês, tá bom? Beijo!